Fala Minas começa com uma pergunta. Você sabe se controlar diante de uma situação adversa? Como manter a calma e ter paciência frente a momentos principalmente de tensão, hein? Todo mundo ficou sabendo aí, né, da polêmica envolvendo uma passageira que acabou não cedendo o lugar a uma criança que chorava, né, durante um voo aqui no Brasil. A cena foi gravada e viralizou na internet. Muito se falou sobre o controle emocional dessa moça, dessa passageira do avião, né? Que hoje em dia tá até famosa, né? Tem mais de 2 milhões de seguidores, está fazendo campanha publicitária para grandes, né, marcas. Enfim, né? A gente quer aprender um pouquinho dessa paciência, né? Dias depois, outro caso também veio bater nessa mesma tecla, a da paciência. Foi o da mulher que foi feita refém num ponto de ônibus em plena Avenida Paulista, lá na Grande São Paulo, né? Esses dois casos, gente, surpreenderam, principalmente nesse caso aí que a gente está vendo na tela, pela paciência, né? Na verdade, ela estava impaciente, mas não mostrou essa impaciência na hora. Ela disse em algumas entrevistas depois, essa vítima aí, essa mulher que foi, né, mantida refém por 1 hora, que ela tinha muita coisa para fazer. Ela tinha acabado de sair da aula de pilates, estava se preparando para ir para uma sessão de acupuntura e passou por toda essa situação aí, acabou mantendo muita calma, mas ela ficou por dentro muito impaciente, porque segundo ela tinha muita coisa para fazer, ao invés de ficar 1 hora ali parada. Pois é, autocontrole, né? Quem vai bater papo aí sobre esses assuntos, né, e trazer dicas de como manter o controle, a paciência, é o psicólogo Lute Cristóforo. A nossa conexão é pela internet, ele já está aparecendo na tela. Fala com a gente lá de Curitiba, no sul do país. Lute, bem-vindo aqui ao Fala Minas. Tudo bom, Luciano? Obrigado pelo convite. E aí, né, nessas situações, né, esses dois casos viralizaram, né, muito aqui no Brasil, foram alvos de discussões desde a semana passada, né, e mostra, né, a passageira que manteve a calma, a tranquilidade, não deu muita atenção pro bafafá que estava acontecendo ao redor dela, né, por uma situação que a gente depois, né, todo mundo colocou que ela estava no direito dela, foi ela quem comprou, né, o assento próximo à janela. E a outra situação, ela mesmo em risco, né, poderia ser ali, né, ferida com a faca que a mulher estava na mão. Ela manteve a calma, mas depois ela confessou por dentro, ela estava impaciente, porque ela tinha muita coisa para fazer. Os dois casos têm um pouco de relação e mostram, né, como que a gente tem que manter a calma nessas situações. Na verdade, eu sei em todas as situações, né? Eu sempre digo que a paz que a gente sempre busca, que a gente sempre tenta pedir para Deus até, né? Pô, Deus me dê paciência, me dê calma, me dê tranquilidade. Essa paz nunca está fora, essa paz tem que estar dentro da gente o tempo todo. Porque situações estressantes, situações problemáticas ou que gerem ansiedade vão acontecer todos os dias na vida de todo mundo, né? Aqui nesse caso foram casos mais drásticos, assim, né? Como a situação do avião lá, daquela criança e da mãe, né? Que também estava incomodando a Jennifer e tal. E no caso ali da Avenida Paulista, da situação de quase um sequestro ali, né? Dela presa, né? Com a pessoa com a faca no seu pescoço, né? Mas outras situações acontecem no dia a dia de todo mundo. Problemas no trânsito, problemas de discussão, uma briga familiar, ou então um problema conjugal, um problema de relacionamento amoroso, ou então um problema de dinheiro, problema no trabalho. Problemas acontecem o tempo todo e ficam bombardeando a gente com essas situações que nos estressariam, né? Então, se a gente depender de tudo estar em paz, para a gente estar em paz, a gente não vai estar em paz nunca. Então, a gente tem que decidir que essa paz, decidir e exercitar, treinar isso, que a paz está dentro de cada um de nós, a paz é interior e nada do que acontece ao nosso redor vai nos abalar, entendeu? E isso é treinado, isso a gente trabalha muito em terapia, sabe? Porque é uma forma de a gente trazer essa tranquilidade para nossa vida e tomar decisões mais acertadas, sabe? Porque o que eu digo é assim, as nossas emoções, os nossos sentimentos a gente não manda, só que os sentimentos são gerados por pensamentos e no pensamento a gente manda. Então a cadeia é assim, a gente tem os pensamentos que geram as emoções ou os sentimentos que geram os comportamentos. O que a gente tem controle é no nosso pensamento e automaticamente a gente vai conseguir controlar mais o nosso comportamento lá na frente. Pensamento e comportamento é o principal que a gente controla, emoção não.
E aí tem como a gente estar atento também à nossa própria reação, né? Porque a gente tem aquela velha frase, né? Eu não sei como eu reagiria no lugar dela. A gente sabe que cada um tem dias e dias, né? Tem dia que a gente acorda muito animado e nenhum obstáculo pela frente vai atrapalhar essa nossa alegria. Agora tem dia que a gente acorda meio para baixo, meio borocochô e qualquer situação, né, vai refletir, né, negativamente, né, nessa situação. E aí como que a gente consegue, né, reverter isso? Se eu estou num dia muito feliz, a minha paciência talvez, né, esteja até mais, né, aflorada. Agora, se eu estou num dia triste, dependendo da situação, de estresse, né, tô com a paciência que a gente brinca, né, falar assim que eu tô com pavio curto, né, esse é um ditado. Aqui em Minas Gerais a gente fala muito, a pessoa ali tem pavio curto, não pode perguntar que ela já vai te responder com patada, né, isso também é muito dessa questão, até um pouco cultural também, né, o Lute? É sim, só que é porque nós fomos treinados a ter pavio curto, geralmente, assim, né? No trânsito, ou então alguma situação que nos desagrade no dia a dia e tal. E a gente tem que saber que manter o controle vai fazer com que a gente tome as melhores decisões, a gente tome as melhores atitudes frente a qualquer coisa. Porque se eu tô calmo numa situação, se eu mantenho a minha tranquilidade, eu vou conseguir reagir de uma forma mais saudável, mais inteligente a qualquer situação que aconteça, entende? Então, por isso que eu digo que essa paz, essa paciência, essa tolerância é treinada. A gente ensina isso para os pacientes, a gente treina isso com os pacientes em situações do seu dia a dia e tal, para que quando precise colocar em prática, a pessoa lembre daquilo, fique tranquila, relaxe e tome a melhor decisão possível, a melhor atitude possível frente a qualquer situação que aconteça, entende? Então, por exemplo, eu já fui muito estressado. Quando eu tinha lá meus 20, 25 anos, eu era super estressado no trânsito. O único lugar que eu era estressado era no trânsito. Até tem um desenho da Disney, que era o Pateta, se eu não me engano, que ele era super calmo, assim, e quando ele entrava no carro, ele se transformava em outra pessoa. Ficava super agressivo e corria e xingava os outros e brigava e não sei o quê. Eu era assim, eu entrava no carro e me transformava. Quando eu percebi que aquilo não me levava a nada, que eu ficar estressado com os outros não ia fazer com que os outros virassem motoristas melhores ou mais educados e tudo mais, eu parei de me incomodar e falei assim, não vou perder minha paz, não vou me estressar, não vou bater boca, não vou xingar, eu não faço nada, entendeu? Então eu mantenho a paz dentro de mim. E nada que aconteça ao meu redor vai me estressar. Se alguém bater no meu carro, tá tudo bem. Eu saio do carro, converso, tem seguro, não tem seguro, como é que a gente resolve? Pronto. Porque não adianta a gente levar tudo para o conflito. Esse é o problema. E eu falo que levar muito para o conflito acaba nessas situações que a gente vê em tragédias, né, no dia a dia, infelizmente no noticiário, no jornal, mostrando que uma briga de trânsito terminou com a morte de um dos motoristas envolvidos, né, alguma questão de, eu não gostei de como eu fui atendida lá em tal loja, eu vou lá, vou brigar, vou tirar satisfação, vou parar no noticiário, né, vou sair ali de pontapé e vou parar no noticiário. Então, por isso que é muito importante. Eu acredito que uma dessas técnicas e práticas que você passa para os seus pacientes é a respiração, talvez, né? A pessoa parar, respirar profundamente. E o contar de 1 a 10, né? Também ajuda a pessoa a centrar e voltar para aquele momento mais de tranquilidade, mesmo diante, né, de um problemão ali ao lado dela? Ajuda sim. Na verdade, a respiração não é só a respiração em si. Até tem um exercício que eu sempre ensino para meus pacientes, sempre uso com eles, e que ele é muito bom, muito eficaz, que eu digo que é um Rivotril natural, sabe? Que a pessoa, por exemplo, eu uso para dormir esse exercício, eu durmo em 10 segundos. Antigamente, quando eu tinha lá meus 20, 25 anos, como eu te disse, eu levava às vezes 4 horas para pegar no sono, 3 horas, eu tinha muita insônia. Hoje em dia que eu aprendi a controlar, desligar pensamento na hora de dormir e tal, e esse exercício ele funciona muito para isso, eu durmo literalmente em 10 segundos, em qualquer dia da semana, em qualquer horário, entende? Por quê? Porque eu desligo o pensamento, eu mudo o foco e esse exercício da respiração serve para isso. Então a pessoa mentaliza, nesse caso a gente chama de respiração quadrada, né? A pessoa mentaliza um quadrado, em cada lado desse quadrado vai fazer uma ação da respiração, que é o respira, tranca, solta e tranca. Eu treino isso com o paciente e cada lado durando 3 segundos. A pessoa, quando faz o exercício, eu pergunto para a pessoa depois, enquanto você fez o exercício bem concentrado, você lembrou da conta que você tem para pagar? Ou lembrou de alguma coisa que você tem que entregar na faculdade? Ou da briga que sua esposa fez com você e tal? A pessoa não lembra de nada, porque ela mudou o foco.
entendeu? Então, em qualquer situação de estresse, se a pessoa para e faz um exercício desse, que respira, ou contar até 10 é parecido com isso, né? A pessoa está respirando, contando até 10, mas ela tem que estar concentrada no contar até 10. Não pode estar fazendo isso pensando no problema. O grande remédio para isso é tirar o pensamento e o foco do problema. Daí a pessoa calma e daí ela reage da melhor forma possível. Ô Lute, você acredita, né, que essas reações, né, essa falta de paciência pode estar assim muito ligada a esse mundo frenético da tecnologia, das redes sociais, de, né, cada vez mais a gente está sendo bombardeado com informações, né, através das redes sociais. Essa falta de paciência, né, a pessoa sem paciente, pode estar muito relacionado a isso também? Com certeza está muito relacionado, porque nós fomos ensinados, principalmente nessas 2 últimas décadas, quase 3 últimas décadas, a querer tudo muito rápido e tudo ao mesmo tempo e tudo agora. Então isso gerou um aumento no nível de ansiedade da população em geral, que é absurdo, né? Dizem que o Brasil é o país que mais vende Rivotril no mundo, sabe? De tanta gente ansiosa que tem por aqui. Então, quanto mais você tem informação, quanto mais informação rápida, né? Pô, você entra num aplicativo como um Instagram ou um TikTok da vida, é tudo muito rápido. Você vê ali aquela publicação, dura 10 segundos, dura 15 segundos, aí já vai para a próxima, para a próxima, para a próxima. Então a gente está com muita pressa de tudo o tempo todo. As pessoas fazem muitas coisas ao mesmo tempo e isso também está errado, isso também estimula e alimenta a ansiedade. As pessoas não conseguem mais assistir uma série sem dar uma olhadinha no celular enquanto está assistindo. As pessoas não conseguem fazer uma coisa de cada vez. É raro a gente ver uma família almoçando ou jantando à mesa e não tá alguém olhando o celular ao mesmo tempo, sabe? Então, isso sim da questão da tecnologia que nos auxilia tanto em tanta coisa. Pô, a gente tá usando aqui a tecnologia pra gente conversar agora, né? Eu em Curitiba, você em Minas. Só que, se a gente usar do jeito errado, isso traz prejuízo pra gente. Tem até uma síndrome hoje que chama de nomofobia, que é uma síndrome que a pessoa começa a ter palpitações e até pânico, assim, pela falta de estar com o seu celular na hora. Porque nomofobia vem de no mobile phobia, né? Então, tá gerando muito problema. A gente tem que ter, o que a gente tem que buscar é o equilíbrio em uso, em quantidade, o que a gente vai assistir, o que não vai, e quanto tempo, entende? Esses 2 casos, né, tanto lá da Jennifer no avião, quanto da outra, né, que foi feita refém lá na Paulista, né, mostram que a gente precisa, né, ter mais autocontrole, porque vários comentários surgiram. Olha, queria ter a paciência e a calma dessa moça no avião. Ai, queria ter a paciência e a calma daquela mulher lá no ponto de ônibus na Paulista. A gente tem que parar um pouco de olhar só para o lado e tentar trazer isso para a prática? Claro que sim, e eu sempre digo que fazer terapia é muito bom para isso e treinar esse comportamento, né, de paciência, de tolerância, de calma. Isso tudo é treinável, é aprendido e a gente treina, a gente exercita todo dia. Tudo aquilo que a gente quer ficar muito bom na vida é só a gente repetir exaustivamente, né? Não tem nada que a gente repita tanto que a gente acabe não ficando bom, sabe? Então, se eu treinar todo dia, ser estressado e bater boca e reclamar, eu vou ser ótimo em reclamar e bater boca. Agora, se eu treinar todos os dias a pensar, poxa, isso aqui me deixaria irritado. Ah, por exemplo, sei lá, minha televisão estragou. Poxa, que droga, eu vou reclamar que a televisão estragou, vou xingar a televisão, que não tem nada a ver. Ou não, o que eu posso fazer com relação a isso? Eu posso mandar arrumar, eu posso comprar uma outra nova, vou desligar e vou focar nos meus livros. Então, a nossa reação vai depender muito do nosso estado de espírito. E esse estado de espírito a gente treina, a gente exercita o máximo que a gente puder para a gente ser sempre assim. Com as pequenas coisas do dia a dia, vão fazer com que numa situação extrema, assim como a da Jennifer ou como a moça da Avenida Paulista, numa situação extrema dessa a gente consiga manter o controle. Lute, foi um prazer falar com você. Com certeza eu vou fazer mais convites para você participar aqui com a gente, viu? Essa conexão Curitiba deu muito certo, então já fica o convite para uma próxima, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço e fico feliz de participar e vou querer participar todas as vezes que você me chamar, pode ter certeza. É isso, gente. Espero que vocês tenham anotado as dicas aí, viu? Principalmente da questão da repetição e da prática de respiração, né? Pensa um pouquinho, não reage ali na hora, não. Mantenha a paciência e a calma. Isso é muito importante, pode fazer toda a diferença na sua vida, no seu dia a dia, tá bom?